É a nossa devocional, isso mesmo. E eu quero hoje fazer essa devocional falando para você a respeito de uma resposta errada que a gente pode dar a Deus. Alguém deu uma resposta errada para Deus e, naturalmente, ele teve algumas consequências por isso. E eu aqui destaco o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui nós vimos essa figura de um homem que se aproximou de Jesus. Ele era um homem de posição. Aqui diz que era um jovem rico. Ele tinha estudo, ele tinha instrução, socialmente bem aceito. Só que ele chegou à conclusão que faltava algo na sua vida. Então ele foi correndo para Jesus. E ele fez uma pergunta certa para ele: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Você já perguntou isso para Deus? O que você pode fazer para ter a vida eterna? Então, se não fez, pergunte agora. E eu tenho certeza que Deus, Ele com certeza, Ele vai te responder. Então, essas virtudes que havia nesse homem, ele era perceptivo, assim como você. Ele sabia quem era Deus, ele já tinha ouvido falar que era Deus, ele sabia que Jesus podia lhe responder os seus anseios. Ele era desejoso por mudança a uma característica aqui. Ele se prostrou, ele foi atrás, ele correu, ele era perseverante, ele era reverente. Sabe o que ele fez? Ele se dobrou diante de Deus. Quantos ainda não têm essa reverência de se dobrar diante de Deus e às vezes até desdenham de Deus? Tratam Deus, a figura de Deus, a imagem desse Deus jocosamente. Ele não. Ele ainda assim, ele se dobrou. Agora, só que ele percebeu que algo lhe faltava. Ele tinha educação, ele tinha religião, ele tinha cultura, riqueza, mas tudo isso só poderia ser confirmado em Jesus. Agora, algumas coisas impedem para que a gente tenha essa reverência, para que a gente encontre esse saciar completo de Deus na nossa vida. Algumas coisas que impediam esse moço aqui. Talvez o apego aos bens materiais. Quantas vezes nós não queremos ir para a igreja porque temos medo de colocar o nosso carro para fora? Às vezes nós temos que ir para um sítio, então não vamos para a igreja adorar o nosso Deus. Nós invertemos as coisas, adoramos os bens e às vezes usamos Deus. Não pode fazer isso. Outra coisa que pode nos prender a irmos até Deus é o quê? Os prazeres mundanos. Tem gente que fala para mim: mas se eu for para Deus, será que eu vou ter que parar de beber minha cervejinha? Será que eu vou ter que parar de ir para minha balada? Será que eu vou ter que parar? Deus, Ele não quer te parar nada. Ele quer te dar essa liberdade nele. Só que não preso ao vício da cerveja, do cigarro, da balada, dessas coisas que podem ser para nós, não como um complemento de vida, mas sim um entorpecimento mental. É esse estado que a nossa mente às vezes fica buscando o prazer pelo prazer. Mas como? Esse prazer ele é efêmero, ele passa num sopro, ele se dissipa. A gente vai buscando mais e mais e mais. Agora, o que acontece quando nós damos as respostas erradas para Deus? Eu queria falar para você aqui agora
querido irmão, querido colega, ele tomou uma decisão trágica na sua vida. Ele se afastou de Jesus. Aqui a Bíblia diz que Jesus, quando estabeleceu ali, olha, tocou na ferida, Jesus disse para ele, em amor, uma coisa te falta. Então, ele se afastou de Jesus com a sua riqueza. Tendo se afastado de Jesus com a sua riqueza, ele também, buscando ali ser preenchido, buscando ser saciado, o que aconteceu? Ele se afastou de Jesus vazio. Nós vivemos, às vezes, vidas vazias. Temos tantas coisas, mas nós somos vazios. Agora mais, ele se afastou de Jesus com o coração triste. Ele se afastou ali triste, a Bíblia aqui nos diz, e retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Não estou aqui para fazer juízo para ninguém e nem de ninguém. Mas se a gente for olhar, ele, por causa dessa decisão, dessa resposta errada àquilo que Deus pediu para ele perdeu algumas coisas. Talvez aqui a gente pode enumerar como a primeira, a vida eterna. Talvez ele tenha perdido a salvação, o momento oportuno, a decisão na hora de falar, eu quero Jesus, eu recebo Jesus, ele virou as costas. Ele também perdeu a plenitude, a abundância, para viver a sua vida. A Bíblia aqui nos diz que era um jovem. Quantas vezes os jovens morrem na flor da idade? Já não tem perspectivas mais. Quantos casamentos, na hora que precisam estar ali no auge da sua maturidade, já perderam a plenitude, a abundância, a cor, o viço, a paixão. Por quê? Virou as costas para Jesus e ele perdeu uma grande oportunidade de ser e de fazer discípulos para o próprio Mestre. Então você que está em casa, qual a resposta que você tem dado àquilo que Deus tem falado ao seu coração? Hoje, talvez, seja essa pergunta que Ele mesmo esteja fazendo, usando esse homem falho aqui. O que te falta para a vida eterna? Que Deus te abençoe, nesse dia plena e ricamente. Amém? Então, busque, corra para Jesus, mas dê a resposta certa, porque agora você sabe qual é a resposta certa. Vanessa, Amém. Queria pedir para você orar por nós aí, né, em ocasião de termos recebido essa palavra, mas Vanessa, eu quero aqui agora também, né, você falou do seu papai, do livramento que ele recebeu ontem, né, pelo seu acidente, mas eu quero fazer uma menção aqui agora a uma pessoa também muito especial que agora o nosso coraçãozinho fechou também, porque nesse dia nós tivemos a notícia de que a nossa Evelyn, que é a nossa maquiadora aqui na TV, ela perdeu o seu papai. Perdeu, a gente pode ser assim até presunçoso, falar como se fosse nosso, mas era o papai dela, aquele que a criou, aquele que a amou, aquele que a educou. Então, ela agora chora a morte do seu pai, assim como seus irmãos também, todos os familiares, os genros lá do senhor Irineu Nunes. E nós queremos, então, fazer a sua homenagem para essa nossa amiga, essa nossa companheira, essa pessoa que faz parte aqui da família, de tudo um pouco, mas da família Rede Super e, claro, da família do Senhor sobre essa terra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.